2 Timóteo 3, versículo 1. E você, irmão, que ainda não é dizimista, passe a ser, porque a única promessa de Deus que Ele permite fazer prova com Ele é quando eu abro a mão para abençoar a sua obra. Não é trazer dinheiro para a igreja, é abençoar a obra de Deus, é falar, Senhor, a coisa mais importante para mim não é o que eu ganho, é a bênção que o Senhor me dá. Não é saber que o Senhor tem me abençoado e tem me guardado. 2 Timóteo 3, sabe, porém, é isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas devido à eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de vagas concupiscência, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Janes resistiram a Moisés, assim também eles resistiram à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avanço, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Senhor nosso Deus, falai conosco, nos enchei da tua graça, do teu Espírito Santo. Meu Deus, abre o entendimento de cada um para compreender essa palavra que nós iremos ouvir de ti nessa noite. Vem falar conosco, vem derramar o teu Espírito, vem consagrar, libertar, curar e transformar, em nome de Jesus. Sentai, meu irmão. Lembrando que no final do mês de abril nós teremos encontro de casais, irmãos. Provavelmente o pastor Jordão vai estar ministrando aqui para nós. Eu quero que todos os irmãos participem. Irmão, dizem que nós estamos vivendo no século da luz, do progresso. Nós vivemos assim, é muita luz, muita iluminação, muito conhecimento esparramado por aí. Você clica aí no seu celular, você pode aprender qualquer coisa. Lembra quando eu mudei para cá? Eu vendia livros e a gente vendia enciclopédia. Cheguei a vender a Marça, o Mirador, Muita gente nem sabe o que é isso aqui. A senhora deve ter estudado, pesquisado na Marça, Era aquela biblioteca bem grande, poucas pessoas tinham condições de comprar, era muito caro. Hoje você consegue tudo aqui, dando um Google você consegue tudo. Mas será que qualquer situação religiosa das pessoas, a situação social e o compromisso das pessoas, como é que está? Porque, irmãos, estamos vendo um tempo em que há muitas religiões, mas pouca presença de Deus. Tem muitas igrejas, mas pouca presença de Deus. Templos cheios, lotados, de pessoas com o coração vazios. Há muito movimento, mas pouquíssimo arrependimento, pouca conversão. Por quê? Porque você vê a conversão e o arrependimento no procedimento da pessoa. Como diz, roupa não salva, mas quem é salvo, ele sabe que tem que se vestir como um salvo e não como um pecador. Quem é salvo por Cristo, quem Deus entrou no coração dele, aquela pessoa, 2 Coríntios 5, 17, 5, 7, ele é uma nova criatura.
2 Coríntios capítulo 5, 17. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele agora anda em novidade de vida, ele agora é uma nova criatura. Então há muito movimento e pouco arrependimento, pouca transformação. Há muita aparência, irmãos, ou até aparência demais. As igrejas estão cada vez mais bonitas, mais modernas, mas é muita aparência e pouca santidade. Quando eu me converti, era pouca aparência, mas era muita santidade. Dava gosto de você ver quando o irmão Júlio pegava aquele violãozinho ali, tocava, uma igreja quase do tamanho desse altar, e o fogo do céu caía, sem violão, sem instrumento mais moderno, nada. Agora temos igrejas que têm bandas profissionais, toca tudo perfeitamente, mas o fogo de Deus não cai mais. Por quê? Porque não há arrependimento nem conversão. O mundo religioso está em decadência. Não estou falando aqui, estou falando no termo geral. Porque muitas pessoas estão querendo o benefício de Deus, mas não querem o compromisso com Deus. Eu quero o benefício da fé, mas eu não quero viver a fé. Eu quero que a fé me dá, mas eu não quero dar nada para a fé. Né? Então a Bíblia já nos alertava, há mais de 2 mil anos o apóstolo Paulo disse, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Só tem aparência de piedade, nós vemos aí no texto. A decadência do mundo, irmãos, não vai começar lá fora, começa aqui na igreja. Foi por isso que João, em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele alertou a igreja do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João falava para a igreja de Cristo, falava para os salvos, para aqueles que nasceram de novo. Irmão, não ame esse mundo. Você pode viver no mundo, você pode desfrutar dos benefícios do mundo, você pode até ter muitos prazeres no mundo, mas você não pode saber que você tem que saber que você não é desse mundo mais. Nós vamos ver lá na frente. O prazer em si não é pecado. A idolatria do mesmo que é. Né? A decadência do mundo religioso, então está começando aqui dentro. Não é lá fora. Começa quando o altar perde o foco. Quando o altar perde o fogo de Deus e perde o foco nas coisas espirituais e passa a focar nas materiais. Né? Quando a gente perde o contato com o céu, eu preciso entender que mais importante do que o seu dízimo, a sua oferta, é você estar aqui na igreja, orar, buscar e ser salvo e se preparar para ir para a glória com Cristo. Mais importante do que você fazer isso ou fazer aquilo, é você ter compromisso de estar na casa de Deus, é você pegar a sua Bíblia em casa para ler, estudar e orar. Então vamos ver alguns motivos da decadência moral dessa humanidade. Eu vou te dar 7 motivos da decadência moral da humanidade. Fala rapidamente, porque o estudo é longo. Por exemplo, primeira coisa, é educar sem formar o caráter. Educar sem formar o caráter é o quê? É ensinar conhecimento, habilidade, comportamento externo, mas sem construir valores. Eu estou preparando a pessoa externamente. Os nossos pais nos prepararam de dentro para fora. O bom pai não prepara o filho para o sucesso, diz o Dr. Augusto Duro. Os bons pais preparam seu filho para a vitória. Pais maravilhosos, excelentes, prepara seu filho para a derrota. Ele fala: meu filho, você vai ter derrota, vai ter gente que vai te criticar, vai falar mal de você, mas levanta a sua cabeça, tenta quantas vezes for preciso, mas chega onde você tem o sonho de chegar. Isso é um pai que realmente ama seu filho, ele prepara ele. Então, é pessoas que estão instruindo a mente, mas estão deixando o coração sem direção. Isso não é bom, irmãos. Uma pessoa pode aprender a ler, a falar, a trabalhar, ter diploma, pode ter cultura, pode ter
E nós precisamos de tudo isso. Mas se ela não tem caráter, ela não tem nada. Ela pode ser inteligente, porém ela vai ser desonesta, porque é o caráter que molda a personalidade da pessoa. Ela pode ser influente, mas ela é arrogante. Olha os influencers da vida aí, os influencers do YouTube aí por aí, ganham milhões, mas são pessoas arrogantes e enjoadas que ninguém gosta deles. Eles só querem like, só querem ser curtido, querem ser compartilhado, comentado, mas são pessoas que pouca gente gosta. São pessoas capazes, só que não tem limite. Irmão, servo de Deus tem que aprender que eu preciso ter limite. Eu preciso educar o meu caráter. Eu tenho que ter um caráter firme. Caráter é um conjunto de valores que eu demonstro para as pessoas. Caráter é aquilo que você mostra, aquilo que você é em oculto, que você mostra em particular. Lá fora nem sempre é o que você é. Mas quando a pessoa tem caráter, ele é a mesma coisa, tanto em casa quanto fora. As pessoas estão sendo religiosas, mas não são convertidas, né? Está corrompida por dentro. Então, o primeiro ponto que Paulo diz aí é uma educação sem formar um caráter firme. Vai uma pergunta para você que é pai: você está educando o caráter dos seus filhos? Você está ensinando valores, honestidade, dignidade? Saber, olha, quantas vezes nossos pais ensinaram: meu filho, não importa se você tem muito ou pouco, o que importa é se você trabalhou honestamente. Não importa, irmãos, olha, eu ia para a escola com uma capanga, né? Porque a gente sabe o que é isso. Hoje os filhos têm que ter aquela mochila bonita de rodinha, pôr nas costas. Esse negócio de mochila de pôr nas costas, eu nunca tive. Era capanguinha de pano que minha mãe costurava. Quando não era com saco de arroz, né? Manda seu filho para a escola com saco de arroz. Não leva para a escola com saco de arroz, pôr os livros dentro. Graças a Deus que o tempo é outro, melhorou, né? Mas a gente precisa entender que o nosso caráter não mudou. Ensina sua família, ensina seus filhos. Outra coisa, a ciência sem humanidade é um problema. Ciência sem humanidade é quando existe muito conhecimento, tecnologia, avanço, mas sem compaixão, sem ética e responsabilidade, e outra coisa, sem respeito pela vida. Né? Vamos, para você entender, a ciência pode ser uma bênção quando serve para quê? Para o quê? Para curar, para ajudar, para proteger, né? Para melhorar a nossa vida, por exemplo. A nossa vida melhorou muito através da ciência. Inventaram as máquinas de lavar, as mulheres trabalham menos. Eu brinquei que estava fazendo pamonha, minha esposa até ria, mas essa é linda, os irmãos que estavam aqui. Se eu fosse me casar hoje, aí alguns falaram que eu não ia casar, não. Quem estava aqui mesmo. Fosse casar hoje, você estava aqui, ó. Se eu fosse casar hoje, a minha mulher ia ter que lavar roupa na mão, casar quando tivesse filho, fala descartar, nem pensar, tudo da cara de pano, passar de dinheiro. E achar alguém? Ia? Por quê? Porque agora modernizou. Inventaram, desenvolveram as fraldas descartáveis, melhorou bastante. Máquina de lavar, telefone, celular, energia elétrica, e muita coisa melhorou. Mas com essa melhora, né, por exemplo, o Brasil, sabia que o Brasil, se não me engano, acho que é o único país do mundo que tem o Pix? País do mundo tem? Facilitou para muita coisa, né? Mas facilitou para quem? Para o bandido também. Hoje ele mata por causa do celular. Ele rouba o seu celular, mas ele quer a senha. Você
tem que desbloquear. Abrir o aplicativo e desbloquear para ele. Infelizmente, a tecnologia, quando ela ajuda, é bom, mas quando ela começa a nos prejudicar, é ruim. Porque quando eu uso a tecnologia, quando eu uso a ciência, por assim dizer, para manipular as pessoas, para tratar as pessoas como número, né? Para tratar vidas, buscar lucro apenas, não é bom. Uma mente brilhante está com o coração endurecido. A ciência para ele é apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu escutei uma notícia agora, diz que o Elon Musk criou uma IA, que é uma inteligência artificial, né? Para pegar e detectar todas as falhas da Bíblia. Olha, irmão, na palavra do Senhor, a Bíblia diz em Timóteo, toda a Escritura, nesse mesmo capítulo 3,16, é inspirada por Deus e apta. Deixa eu ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esses dias eu compartilhei, você pode estar lá na página do Facebook. Lá tem o perfil lá que eu compartilhei de um comentarista que ele coloca lá e posta um comentário, um vídeo do Antônio Fagundes, que ele é declaradamente ateu. E ele dá uma aula, ele já leu a Bíblia 6 vezes. Você lê a Bíblia? Se eu leio, muito. Não tem livro melhor para você ler. Adquirir ensinamento, conhecimento, sabedoria, muitas histórias ali a nossa vida. Um ateu ensinando o crente. Então, a ciência, quando ela é usada sem humanidade, é um problema. E a religião não pode ser formal, sem sacrifício. Estamos tendo agora a religião formalista sem sacrifício. O que é uma religião formalista sem sacrifício? É quando uma pessoa vive só de aparência, de ritual, de costume, de tradição, mas ela não entrega, não há renúncia, não há obediência, não há arrependimento. Então você fala, pastor, nós não temos mais sacrifício, não estamos na época da lei. Esse sacrifício aqui não é apenas o sacrifício de um animal, não. Sacrifício é, para alguns, ele largar da bebida, largar da cerveja, largar da droga. Pastor, mas isso faz bem para ele. Mas tem pessoa que gosta. Mas, quando ele faz um sacrifício, eu vou parar, porque não é a vontade de Deus. Eu vou parar, porque não é correto. Eu vou parar de frequentar determinado lugar, porque não é a vontade de Deus. Quando eu me converti, a gente, pastor, ensinava assim, como é que ensinava? Se você for comprar um refrigerante no domingo, irmão, você não vai no bar, você vai no supermercado. Era assim que ensinava. Porque para você, que as pessoas não pensar mal de você. É que uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte comentando, na hora de tirar a foto da família lá, estava tudo cheio de bebida na mesa. Eu falei assim, opa, vamos tirar isso aqui daqui. Porque eu cheguei agora, vocês sabem que eu não estava aqui bebendo, mas quem vê essa foto vai pensar o quê? Não? Você é julgado pelas aparências. Então eu preciso, sacrifício é isso, é você deixar alguma coisa, porque você agora se casou. Quem se casou fez o sacrifício, abriu mão, se for o homem, de todas as outras mulheres, para ficar só com uma. A mulher abriu mão de todos os outros homens, para ficar só com um. É por isso que o negócio é tão sério. É ter forma de crente, irmãos, mas não ter uma vida no altar.
Pastor, o que é uma vida no altar? É uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, uma pessoa que está jejuando sempre, é uma pessoa que vigia a língua, ele não sai falando do outro, sem o outro estar na frente. E às vezes até na presença do outro, eu tenho que vigiar o que eu falo, para não ofender. Você já leu Romanos 14? Lá Paulo fala assim, em determinado momento, lá em Romanos 14 fala, acolhei ao que é débil na fé. Um crê que pode comer de tudo, mas aquele que é débil, que é fraco, come legumes. Paulo então fala, se comer carne faz meu irmão pecar, eu nunca mais vou comer carne. Porque eu não quero ser motivo de tropeço para ninguém. Lá no finalzinho ele vai falar bem-aventurado daquele que não se condena, naquele que se aprova. Então ele não pode ser tropeço. Paulo está falando, olha, eu vou me sacrificar para me poder não ser pega de tropeço com meu irmão. Claro que ninguém vai, no churrasquinho não tem problema, né? Mas se você tivesse um irmão judeu que não come carne, e aí? Paulo estava lidando com essas situações. O objetivo dele era ganhar almas. Porque ele fala, olha, o que você come, disse Cristo, você come e é lançado fora, mas o que sai da sua boca vem lá no coração. É por isso que quando você xinga, quando você amaldiçoa alguém, você precisa ler Obadias, verso 15. O teu confeito virá sobre a tua cabeça. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Quando eu lanço uma maldição em alguém, ela vem para mim primeiro. Então, outra coisa, está havendo comércio desonesto. A desonestidade está enraizada. Quando eu estava escrevendo, estudando, escrevendo e lembrando, agora mesmo eu estava lembrando que quando eu estudava na década de 80, quando eu comecei a estudar, na década de 70 e 80, a gente via muito aqueles quadrinhos do Walt Disney, né? Comprava correio de gibi, e uma das fotos que representava o país lá fora era um desenho do Walt Disney chamado Zé Carioca. Alguém lembra? Quem foi que era o Zé Carioca? Alguém lembra? Era um papagaiozinho, irmão de alguém lembra? Era um papagaiozinho, geralmente eu estava com o pandeiro na mão e a bola no pé. É aquele papagaio que gostava de levar vantagem em tudo. O negócio era brincar, se divertir e levar vantagem. Representava o brasileiro ligado para o Walt Disney. A nossa imagem lá fora era essa. O brasileiro só quer levar vantagem. Então Paulo está combatendo a desonestidade. Eu não posso esconder o defeito. Eu não posso cobrar além do que é justo. Balança falsa hoje quase em dia não tem, né? Mas quando eu comecei no açougue na década de 80, tinha aquelas balanças de ponteiro, e as enganavam muito, olha. E tinha aquelas de peso. A de peso era pior ainda, porque tinha um peso que era um pouquinho menor, ele não era o peso justo, né? E estava sempre enganando as pessoas. Eu não posso querer o lucro fácil. Estão enriquecendo o bolso, mas empobrecendo a alma. Isso é muito ruim. Riquezas fáceis sem trabalho. Olha só, Provérbios 13, versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajuda aos poucos terá cada vez mais. Talvez você está sentindo falta aqui no nossas vídeos, tanto o computador como o cachorro queimou. Vou ligar essa semana aí, não deu. Nós já mandamos arrumar. Quem quer se enriquecer sem trabalho, olha só, honesto, ele está buscando uma parceria com o diabo. Ele só pode. Paulo diz: quem não trabalha também não coma. Do trabalho das suas mãos comerá. Trabalho, irmãos, é bênção. Trabalho é vitória para o ser humano. Na Bíblia, prosperidade está ligado a plantar e colher.
vai colher trabalho, constância, dedicação. Está ligado ao semear. A Bíblia diz aquele que pouco semeia, pouco colhe. Mas a Bíblia diz aquele que vai semeando a boa semente voltará com alegria, com júbilo, colher os seus molhos. Sabe por que é isso? Trabalho. Plantou, colheu. O irmão antes plantou aqui, nós plantamos, colhemos tanto, que até passou, não deu conta, né? Nós cochilou um pouquinho, mas por quê? Plantou. Se não tivesse plantado, tinha colhido? Não. Então, não existe esse negócio de enriquecimento fácil. Quando você vê um negócio aqui na internet, principalmente no seu celular, e vê um negócio lá, como enriquecer facilmente, sai fora que é mentira. É golpe. Alguém vai enriquecer, mas não vai ser você. Você vai perder. Provérbios 16:8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça, né? Outro grande problema que Paulo fala aqui: prazeres ilimitados, sem uma consciência cristã. O prazer em si, como eu falei no começo, não é pecado. O problema é quando o prazer se torna um ídolo na sua mente. A pessoa vive pelo prazer, ela só pensa nisso. Quando o pecado apaga o temor de Deus e destrói a santidade, aí vira problema. Mas ter prazer não é pecado. Desde que seja, como foi citado aqui, dentro do tempo certo. Né? Para o homem e para a mulher, ter prazer conjugal, sexual, você tem que se casar e levar uma vida dentro da vontade de Deus. Tem outra forma, pastor? Tem, mas não é a vontade de Deus. Tem. Mas vai dar problema? Muito. Mas se você esperar o tempo de Deus, vai ser abençoado. A pessoa passa a viver pelo que gosta e não pelo que é certo. Moço, eu vou fazer tudo aquilo que eu gosto, não vai dar ruim. Não vai prestar, irmão. Vai, irmão. Se eu fizer só o que eu gosto, não vai. É por isso que a Bíblia diz que eu preciso examinar as Escrituras e julgar que nelas a vida eterna. Prazer sem consequência prazer sem consciência cristã é liberdade sem freio e desejo sem direção. O meu desejo tem que ter direção. Eu não posso alimentar a carne para crescer o meu espírito. Porque o meu espírito, você já leu lá em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o temor de Deus é eu saber que eu preciso colocar Deus na frente. Então quando você for fazer alguma coisa, é fácil, é só você se perguntar: Jesus no meu lugar, se Ele estivesse aqui agora, faria o que eu vou fazer? Se a resposta for sim, faça. O que eu vou fazer agora, eu posso contar para todo mundo? Se for sim, pode. Se não for, não pode. Política sem escrúpulos. O que é escrúpulo? Sem escrúpulo é viver sem freio moral, sem peso da consciência. Pessoa sem escrúpulo, ele não está nem aí se é certo ou errado, ele quer só saber: vai dar lucro, vai valer, vou ganhar, então eu vou fazer. Servo de Deus é aquele que sabe: eu vou ganhar, mas eu vou perder espiritualmente, eu vou estar ferindo a minha fé, então eu não vou fazer. Por exemplo, a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei convidou: vamos te dar mais uma chance, os instrumentos vão tocar, e você vai se ajoelhar e adorar a imagem que eu criei. Para Sadraque, Mesaque e Abednego não havia problema nenhum, mas para a sua fé havia. Para eles, como ser humano, era apenas se ajoelhar diante de um pedaço de pau coberto de ouro. Não era nada. O que é uma imagem? Algo feito por um
Você quer falar que as imagens, esculturas do catolicismo, do candomblé, seja lá o que for, não são bonitas? Claro que são bem feitas. Um artista que trabalhou, principalmente as que são feitas à mão, é bem feito? Claro que é. Mas eu não posso me curvar diante dela. Eu às vezes até acho bonito, mas como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas se ele se curvasse, estava ferindo Êxodo 20. Não farás para ti imagens, esculturas, não me curvarás, nem as adorarás, eu sou o Senhor teu Deus. Então, eles preferiram ir para a fornalha de fogo. Isso é que uma vida com escrúpulo, é uma vida com moral, é uma vida dentro do temor de Deus, porque é o temor que nos faz viver uma vida que agrada a Deus. É o temor de Deus, irmãos, que vai fazer a sua esposa ser fiel. Não é porque você é isso ou aquilo. É o temor de Deus, irmão, que vai fazer o seu marido ser fiel. Não é outra coisa. Pode vigiar, pode fazer o que for. O que segura o homem na presença de Deus, o que mantém o casamento, é Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Glória a Deus. A política sem escrúpulos é quando as pessoas estão buscando poder pelo poder, e a gente acha ruim, porque isso infelizmente tem entrado até no meio das igrejas. As pessoas estão procurando o poder pelo poder. Isso é ruim. Estava acontecendo só no mundo, mas agora acontece até nas igrejas por aí. Pessoas brigando por cargo, por posição. Hoje meu filho está pastoreando em Goiânia, mas ele nunca buscou isso. Ele buscou fazer a vontade de Deus. Como auxiliar, nunca importou por nada disso. É quando você faz porque você ama a Deus que o Senhor te reconhece. Eu já contei uma história aqui, de muitos anos que eu li essa história, mas é uma história maravilhosa. O homem era um fazendeiro, e lembra daquelas fazendas de antigamente, irmão Jaci, que tinha 10, 15 casas dentro daquela fazenda? Talvez o irmão Jaci lembra disso, né? Essas fazendas que o dono era muito rico, e ele ia contratando as pessoas, ia põe para morar naquelas casas pequenas, né? E um dia chegou um rapaz ali para morar, pediu emprego, ele deu, o salário é tanto, te pago tanto, e o seu serviço é esse, então tá bom, certo. Que dia que eu começo? Amanhã, ele começou, foi lá para casa, limpou a casa dele, pôs a trouxa dele lá, não tinha guardado, e começou a trabalhar. Só que todo mundo falando mal do seu senhor, que era um homem, né? Já vem falando mal do patrão, que ele é sovinho, que ele é muito de mago, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é ruim. Por isso que ele não tem filho, como é ruim. Mas aquele rapaz começou a trabalhar, e sabe aquela pessoa que gosta do negócio bem feito? Ele falou, gente, mas como eu estou morando nessa casa está muito feia. Primeiro pagamento, primeira semana, ele foi lá e comprou alguns equipamentos, começou a limpar a casa. Primeiro começou tampando as achaduras. Depois que ele tirou as achaduras, ele começou a pintá-la. E o povo falando, olha, o patrão que está te dando dinheiro, não, estou tirando o meu. Ele não me deu nada, mas eu não quero morar num lugar sujo. Ah, mas você é besta demais, o patrão é rico, ele tem que limpar isso, ele tem que reformar. E todo mundo falando mal daquele rapaz. E ele continuou só dando o seu melhor, porque nem lugar para morar ele tinha. Então ele foi para lá e começou a reformar aonde ele morava. Logo estava bonitinho, pintadinho, não era coisa muito grande, mas estava arrumado. E o patrão nunca visitou ninguém. Um dia, quem bate na porta dele? O patrão. Aí todo mundo já ficou de olho.
Né? Quando o patrão pegou o cavalo, começou a caminhar e logo encostou na casa do homem, já viu que eu sou fofoqueiro, fica de olho, né? Entrou, o rapaz tinha acabado de fazer café, ofereceu para o patrão, recebeu ele com educação, tratou bem, falou assim: olha, o patrão falou: eu nunca fui na casa de ninguém, só que é o seguinte, eu estou ficando velho, e eu vejo que você é um homem que se preocupa com as coisas, sabe administrar, sabe cuidar, sabe zelar. Eu preciso de alguém para cuidar da minha fazenda. E eu quero que você passe a gerenciar toda a minha fazenda. Eu estou ficando velho, não tenho filhos, e eu quero alguém para cuidar do que eu tenho, para me ajudar nessa tarefa. Eu te pergunto, por que ele foi escolhido? O que o homem viu nele? O homem viu nele caráter, o homem viu nele uma pessoa que trabalha sem interesse, que dá o seu melhor apenas. Com honestidade, Deus vai recompensar o seu trabalho. Não se preocupe se ninguém está vendo, Deus está vendo o seu esforço. A sociedade está em decadência, sabe por quê? Querem poder, mas não quer caráter. Querem riqueza, mas não quer trabalho. Quer prazer sem limites. Quer conhecimento, mas não quer amor. Né? Quer lucro sem honestidade. Sabe o que Deus está procurando? Um povo que diga: não, eu não negocio a minha fé. A minha fé não é negociável. Eu não vendo meus princípios por causa de dinheiro, de poder, de cargo, por causa de posição. Não, eu não vou trocar a santidade pelo aplauso. O certo ainda continua certo e o errado ainda continua errado. Essa semana houve uma polêmica tremenda nas redes sociais, porque o apresentador Carlos Martinho fez uma crítica política, que eu vi o vídeo várias vezes, não que eu quis, eu tive comentários dos comentaristas, repostando aquilo ali com o seu comentário, com uma certa deputada aí, que ela é trans, e essa deputada assumiu a comissão da mulher, dos direitos da mulher na Câmara. E o Ratinho falou: não é justo, porque ela não é mulher. Tinha que ser uma mulher que só conhece, que sabe as dores do parto, que sabe as dores que menstrua. Eu fui explicando, biologicamente. E todo mundo cai matando, falando mal do homem. E ela processou ele, quer tirar ele do ar, quer 10 milhões, e ele nem citou o nome dela. Sabe por quê? Porque ele defendeu aquilo que ninguém tem coragem de falar. Homem é homem, mulher é mulher. Eu que nem falou mal, professor. Não estou falando mal dessa ou daquela classe. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que o certo está virando errado, o errado está virando certo. Não estou brincando. Você não pode negociar sua santidade. Você pode respeitar o seu colega, a sua colega de trabalho, de escola, independentemente do que ele pensa ou faz. Mas se perguntar a sua posição, você tem que defender. Não troca a sua presença, a presença de Deus pela aparência, não, irmão. Não troca o palco pelo altar. O palco é o teatro, é o show. Altar é onde você busca a presença de Deus. Vamos ficar em pé. Deus está procurando homens e mulheres, irmãos, que vai permanecer limpo numa geração corrupta. Está procurando servos que não se dobrem diante do sistema. O mundo pode estar em decadência, pode, e está, mas a igreja não pode estar em decadência. A igreja tem que, o mundo está em decadência, a igreja tem que estar em avivamento, né? A geração pode estar perdida, mas o altar não pode. Olha o que João escreveu aos jovens: eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Quem são esses jovens que estão no altar, que estão na igreja, que oram, que buscam, que lêem a Bíblia?
A sociedade está em crise, irmão. Mas Deus está levantando uma geração santa. Como diz o apóstolo Pedro, vós sois a geração santa, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Amém?